Conversa agora com a Andréa Sadi, porque tem reunião à vista, né, Sadi? Assessores do presidente Bolsonaro estão articulando aí uma reunião com integrantes dos 3 poderes e também governadores semana que vem. O que é isso? Será que vem articulação? Conta pra gente, coordenação. Qual o objetivo dessa reunião? Boa tarde, Sadi. Oi, Maju. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Maju, tem um grupo de ministros do Supremo, de integrantes do Congresso Nacional muito envolvidos nessa cobrança, nessa pressão por uma liderança do governo federal, de forma específica do presidente Jair Bolsonaro, para assumir as medidas de combate à Covid, em meio ao pior momento dessa crise. A primeira cobrança feita, a gente já contou aqui, foi essa da troca do ministro da Saúde, mas a troca frustrou esse grupo mais restrito de autoridades, porque o escolhido foi o Marcelo Queiroga, que na avaliação dessas autoridades ele vai fazer esse governo de autoridade, essa gestão de continuidade, exatamente o que eles não queriam que acontecesse. E a segunda medida é o seguinte: precisa fazer um gesto de união para o Brasil. Então, o que os assessores do presidente Bolsonaro passaram a fazer? Tentar articular uma reunião entre os 3 poderes e os governadores para a semana que vem. Está prevista para entre terça e quarta-feira, ou seja, integrantes do Supremo, integrantes do Congresso, do Executivo, governo federal e governadores. Mas, mesmo assim, eles acham que não vai ser exatamente um gesto de união, porque hoje o presidente Bolsonaro, como a gente viu agora há pouco na reportagem, foi ao Supremo, inclusive essa ação é assinada por ele, contra medidas tomadas por governadores, ou seja, qual é o diálogo na visão de parlamentares também que o governo vai propor a governadores quando o próprio governo federal vai à corte judicial nesse embate com governadores. Isso é a primeira coisa, Maju. A segunda é um discurso do presidente Bolsonaro também a respeito de atividades essenciais, falando num projeto para mudar isso. Então, sempre nessa linha de enfrentamento com os governos estaduais. Por isso que essas autoridades em Brasília estão céticas a respeito dessa própria reunião. Mas o que dizem integrantes do governo federal com quem eu conversei? Que a tônica vai ser vacinação, que o presidente vai insistir nisso, e também eles deram pelo menos até agora uma espécie de carta branca para o ministro da Saúde para falar de distanciamento. A palavra proibida é lockdown. O presidente não quer nem ouvir falar em lockdown, mas como eu disse, esse ministro da Saúde novo, Marcelo Queiroga, que ainda não assumiu de fato, porque Pazuello ainda segue acompanhando o futuro ministro, ele não tem essa liberdade para falar o que ele quer, para fazer o que ele quer também. Tem uma informação de bastidor de que Queiroga pode fazer visitas a hospitais também, para saber qual é de fato a situação nos hospitais. Isso vindo do governo federal, essa informação é do governo federal. E também a gente tem que acompanhar quem serão os convidados dessa reunião da semana que vem. Para dar um exemplo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ainda não foi convidado. Eu conversei com ele hoje mais cedo, ele disse que ficou sabendo por mim dessa reunião e voltou a defender a vacinação. Também falou a respeito das medidas que precisam ser tomadas, enfim, distanciamento, isolamento, e acredita que a vacinação, o progresso da vacinação vai aliviar a crise no país. Mas mesmo assim, o discurso do presidente segue nesse tom negacionista, por isso a avaliação em Brasília é de ceticismo a respeito da reunião da semana que vem. E também, Maju, para fechar e devolver para você aí no estúdio, ontem surpreendeu muitos parlamentares o silêncio do presidente a respeito da morte do senador Major Olímpio. Então, houve ali um clima de consternação no Congresso, e no próprio Congresso também aumenta a pressão por uma CPI da Covid, que a gente já falou aqui várias vezes, uma comissão para fazer cobranças e pressão de medidas urgentes e necessárias para a gente sair dessa crise sanitária, Maju. Pois é, senador que foi um aliado do presidente, depois eles romperam, mas teve uma aliança antes, né, Sadi? Obrigada pelas informações, você falou bastante aí de progresso de vacinação.